Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Python e mais um recurso da biblioteca do Pandas. Nessa aula nós vamos falar sobre o método iLoc e o método loc, dois métodos utilizados para localizar elementos dentro de um data frame. São essenciais para você entender como funciona o mecanismo de localização de registros dentro de um data frame. É claro, existem muitas técnicas diferentes que você pode utilizar, mas tenho certeza que essa aula vai ser um diferencial para você no momento de localizar registros no seu data frame. Preparado e preparada? Vamos iniciar essa aula utilizando um arquivo novo que nós vamos criar a partir do new file. Esse arquivo vai se chamar aula 30 e com isso completamos já 30 aulas do nosso curso de Python. Biblioteca Pandas, parte 5. Dessa vez nós vamos falar sobre dois métodos muito importantes no processo para localizar registros com os métodos loc e iLoc. Existe uma diferença entre elas que eu vou explicar no decorrer da aula. Vamos começar fazendo aqui um import da nossa biblioteca Pandas, as PD. Nós vamos criar um data frame, df igual pd.readExcel. Nós vamos ler os dados do nosso arquivo chamado de notas2.xlsx que você já usou na aula anterior. Se você não viu esse arquivo ainda, então faça uma pausa, volte para a aula anterior da playlist aula 29 ou aula 29 aqui do curso para que você possa visualizar esse resultado. Se eu der aqui um print df, vou usar aqui um espaço em branco apenas para separar a linha do terminal, vou clicar em executar. A nossa janela de terminal será aberta e você vai ver aqui na parte de baixo que nós temos um data frame de 136 linhas com duas colunas. A primeira coluna que aparece aqui é a coluna index. Então nós temos do aluno 1 e a sua respectiva nota, aluno 2, a sua nota e assim por diante para todos os alunos. E eu gostaria de percorrer esses registros utilizando dois métodos. Vamos começar fazendo uso do método loc. Para evitar ter que digitar e você ter que copiar todas essas informações, eu já vou copiar a explicação e colocar aqui. Você pode fazer uma pausa nesse vídeo se você está documentando o seu código para poder fazer também a inclusão desses textos. O método loc, ele utiliza rótulos ou os labels para acessar os dados. Ele pode ser usado para acessar linhas e colunas por seus nomes. Ele inclui tanto o ponto inicial quanto o ponto final na hora de selecionar os intervalos. Na teoria, tudo é muito bom, mas e na prática? Vamos começar fazendo aqui o retorno, nós vamos retornar a primeira linha de um data frame. Deixa eu colocar aqui a palavra escrita corretamente, data frame. Para fazer isso, nós vamos usar aqui o método print. Eu poderia criar tudo numa variável, mas eu vou preferir usar diretamente o print para economizar linhas de código na aula e ser mais prático também. Vamos usar o nosso dataframe.loc. Passando entre chaves o índice de pesquisa que você quer, para acessar a primeira linha nós devemos usar o índice 0. Isso ocorre porque o índice de um data frame ele usa a base 0. A primeira linha do seu data frame ele não é igual ao índice 1, ele tem o índice número 0, como você pode perceber aqui no nosso data frame impresso na aula anterior, ou na execução anterior. Feito isso, repare que agora, quando eu vou fazer a localização da primeira linha de um data frame, nós vamos ver o nome, aluno 1 e a sua respectiva nota, como um objeto. Nós temos então condições de, passando entre chaves um elemento do índice, acessar os nossos dados. Mas isso é um método tradicional, utilizando o índice dos dados. Vamos retornar às três primeiras linhas de um data frame. Às vezes você precisa listar uma parte do seu data frame. Ele tem milhares de linhas, mas você só precisa de uma pequena visualização. Você pode usar o comando df.loc e passar entre colchetes os argumentos 0, que é a posição ou elemento inicial, 2 pontos e o elemento final. Como eu quero os três primeiros registros, lembre-se que ele utiliza a base 0. Ele vai listar o registro número 1, 2 e 3 da minha tabela. O resultado aqui na parte inferior você vai ver o aluno 1, 2 e 3 e as suas respectivas notas. Essa é uma faixa de valores com base no índice que nós estamos retornando. Eu gostaria de retornar a quinta linha de um data frame. Com certeza você já sabe que comando vai utilizar. Print dataframe.loc
df.lock, vou abrir colchetes e nós vamos passar aqui o número 4. Cuidado, não é o número 5, é o número 4, pois conforme a base 0 dos nossos dados, nós temos aqui o aluno 5 nessa posição, ou na posição de número 4. E se eu quiser acessar por um nome, por exemplo, eu quero acessar o aluno 123. Existem números sequenciais que representam os meus alunos. Então eu poderia utilizar um comando um pouco diferente. Depois eu vou fazer o uso de variáveis para mostrar essa pequena variação. Por enquanto vamos continuar usando o print. Para acessar essa informação eu vou usar o método df.lock. Ao abrir colchetes, nós temos que passar qual é a coluna que eu quero usar para localizar a informação. df, abro colchetes de novo e entre aspas a coluna nome. Lembre-se que o símbolo de igualdade no Python é o igual igual. O igual sozinho ele é uma atribuição. Então igual igual aluno 123. Print. Quando executar esse comando, você vai perceber na parte inferior da tela que nós vamos visualizar o aluno 123, cuja nota é 4. Usando a coluna nome, eu passei um filtro para o meu data frame para que ele localizasse apenas aquele aluno cujo código é 123. Também podemos pesquisar outros alunos. Veja que o processo é bem simples. Eu vou usar agora uma variável. Dados aluno 1. Sinal de igual. E eu vou usar o método, de novo, df.lock. Abro colchetes. Como eu vou pesquisar pelo nome, eu preciso indicar a coluna nome entre colchetes também. Igual igual e entre aspas simples aluno 1. Vou dar aqui um print, só que eu vou passar como argumento a minha variável dados aluno 1. Vou usar aqui um print vazio também no final, só para separar a linha do nosso console, do terminal. E ao executar o nosso código, você vai perceber que a última linha aqui representa o nosso resultado. A variável dados aluno recebeu os dados, a linha do data frame, cujo filtro aplicamos. Na sequência, vamos ver que a nota desse aluno é 7. Com base ainda nas nossas aulas anteriores, você sabe que pode incluir novas colunas. Você pode soltar esse resultado em algum tipo de planilha do Excel ou em outros arquivos usando os métodos do Pandas. Ok, vamos expandir um pouquinho a nossa busca. Eu quero agora todos os alunos com nota igual a 5. Como é que nós fazemos isso? Eu vou usar agora uma variável chamada dados nota 5. Sinal de igual, df.lock, vou abrir colchetes. Dessa vez eu quero pesquisar no campo de nota. Usando o nosso data frame entre colchetes a coluna nota, eu vou pedir para que ele localize todas que tenham nota igual a 5. Vou usar a instrução print para imprimir o dados nota 5. E um print em branco para deixar um espaço no console do terminal. Pressionando executar, você vai perceber agora que o resultado vão ser alguns alunos que tenham nota igual a 5. Usando esses dados do data frame, nós poderíamos usar os métodos de contagem, os métodos de somatória. Você pode usar várias técnicas diferentes aí de agregação dos seus dados com base nessa série ou nesses dados, não série, nesse data frame que foi exportado com base nas notas igual a 5. Eu poderia também fazer diferente. Eu poderia localizar agora as notas que sejam menores que 5. Para evitar ter que escrever todo o comando de novo, eu vou copiar todos esses dados e vou trocar a minha variável. Dados, nota, menor que 5. Usando agora o critério de comparação menor, nós vamos ver os dados que são menores que 5. Dados, nota, menor que 5. Vou fazer a impressão e ao executar aqui o nosso código, você vai perceber que o resultado são todos os alunos que tiveram notas menores do que 5. Se o meu critério de reprovação fosse a nota 5, qualquer nota menor que isso fosse reprovado, todos esses alunos aqui estariam reprovados. Também podemos utilizar a busca com mais de um critério. Vamos usar aqui dados, underline, notas entre 5 e 7. Sinal de igual, df.lock. Vamos usar o método de localização para pesquisar na nossa coluna de notas. Só que tem um detalhe, são duas notas, 5 e 7. Eu não posso colocar o critério agora. Nós vamos abrir parênteses para passar o primeiro critério. Onde df nota
tem que ser maior ou igual a 5. Fechando parênteses, nós vamos ter aqui já o critério o primeiro critério para a busca. Só que eu preciso de outro critério. Então nós vamos usar agora o e-comercial. O e-comercial serve como a função AND, a função que permite que você utilize o critério e na sua busca. O e-comercial é o e, né, na busca. Então agora, abrindo parênteses, vou passar a segunda condição. df nota, e aí vou dizer que essa condição tem que ser menor ou igual a 7. O resultado dessa operação vai ser um print para dados, notas entre 5 e 7, e eu vou usar aqui um print vazio para poder fazer a impressão. Dessa forma, nós vamos visualizar todos os alunos que tiveram uma nota intermediária entre 5 e 7. Executando o nosso código, você vai perceber aqui na parte inferior que nós temos um filtro aplicado no nosso data frame, onde alunos com notas de 7, de 6 e de 5 foram exibidos. Lembre-se sempre que você pode utilizar critérios na busca e o e-comercial, vou até escrever isso aqui para deixar bem claro para você, equivale ao e, ou a instrução AND, onde todas as condições têm que ser verdadeiras para que o resultado seja exibido. E agora, e se eu quiser pesquisar alunos alternados? Então, por exemplo, podemos usar o OU, dados, underline, alunos 101 e 109. Eu quero pesquisar dois alunos. df.lock, abro parênteses, abro colchetes. E nesse caso, como são dois argumentos da procura, eu preciso usar o parênteses para cada critério. df, campo nome, lembrando de utilizar o símbolo de comparação que é o igual igual, e vou passar entre aspas simples aluno 1. Já temos a primeira condição. O OU, nesse caso, é a barra vertical. Vou abrir parênteses e vou dizer que agora eu quero pesquisar de novo o campo nome, onde esse nome seja igual a aluno 109. A barra vertical, ela serve como argumento OU. Vou colocar como fizemos aqui anteriormente, barra vertical igual a instrução OR, ou. Vou dar um print nesses nossos dados alunos 1 e 109. E quando executarmos essa nossa instrução do Python, você vai verificar na parte inferior que eu vou listar apenas o aluno 1 e o aluno 109 e as suas respectivas notas. O método que permite a você, então, filtrar mais de uma condição. Repare que até agora nós estamos vendo apenas o método lock. Como essa aula vai ficar um pouquinho grande, eu vou separar. Nós vamos trabalhar o método iLock na aula 31. Assim fica fácil e não fica tão cansativo para você. Feita a busca, e também feita a busca pelo nome, nós vamos também usar um outro critério. Eu vou pesquisar agora dados de nome que contém 10. Lembre-se, nomes são textos, e para evitar dar nomes de pessoas, eu poderia até usar a nossa biblioteca Faker e criar dados para que nós possamos pesquisar aqui. Mas nesse caso eu preferi usar as próprias notas que usamos anteriormente. Dados nome contém 10, ele vai ser igual a um método de procura também do lock. df.lock, abro colchetes e eu vou passar como argumento a minha estrutura nome. Só que dessa vez eu não vou colocar o critério da igualdade. Existem vários métodos que você pode utilizar para strings. Nesse caso, se eu digitar .str, nós vamos chamar os métodos de string dessa coluna. Ponto, e eu posso usar a instrução contains para descobrir se o nome do aluno contém um determinado valor. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a palavra Silva. E ele pesquisaria quantos alunos e filtraria os alunos que têm o Silva no nome. Mas nesse caso, como nós só temos nomes genéricos, eu vou colocar aqui 10, entre aspas, porque é um texto. Vírgula, regex. Regex é um esquema poderosíssimo de busca de texto. Nós não vamos usar regex, eu quero procurar exatamente o termo 10. Por isso, regex é igual a false, e é o padrão desse campo. Se der, ainda criarei, aqui no curso do meu portal de treinamentos, esse que você está assistindo com certificado, para poder entender um pouquinho mais sobre o que é o regex e como isso é importante. Dados underline nome contém 10, vai ser a impressão, e eu vou dar um print aqui na linha 53. Ao executar o nosso código, repare que o resultado final
vão ser alunos que contêm 10 no seu nome. Então eu tenho aqui o próprio aluno 10, mas também tem os alunos que vão de 100 até 110. Qualquer aluno, qualquer pessoa que tenha o número 10 na sua faixa de valores serão apresentados aqui no nosso resultado. Para evitar que essa aula fique mais cansativa, eu vou usar apenas o método lock nela. Acabei de apagar aqui, nesse caso, o iLock e na próxima aula vamos falar sobre esse método. Pressione Ctrl S para salvar o seu script e estamos prontos para concluir essa aula. Parabéns pela conclusão de mais essa aula aqui do curso de Python. Você viu que o método lock ele é muito poderoso, pois permite a você acessar os seus registros utilizando os labels, ou nesse caso os rótulos das colunas. Podemos especificar também as suas posições. Na próxima aula você vai ver o método iLock. E nesse caso a aula vai ser bem curtinha, porque nesse método específico nós não utilizamos o índice por chaves, apenas o índice numérico. Espero que tenha gostado dessa aula. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!